Então, como eu prometi, hoje, sábado, vou mostrar as falas, parte da reunião, os cortes, vou deixar na descrição o link completo da reunião. Foi uma reunião que durou mais ou menos 2 horas. Então, como eu prometi, cada um fala um pouco, a CEMIG dá sua desculpa, o ONS dá sua desculpa, a Ana questiona. Quero aqui fazer um relato de um episódio ocorrido nesse último final de semana. Alguma informação adicional para esclarecer um pouco, talvez, o que houve aí nesses dias. Faz uma programação realmente seguindo as restrições que a gente tem, né, dentro da bacia, né? Públicos, né, da Prefeitura de São Gonçalo da Baeté e de outros usuários múltiplos, né? Aí você mencionou aí 80, 90, então... É só para depois talvez esclarecer esse ponto. Que existe... Feito, desculpe Isaías, mas ela foi abrupta sim, visto que a gente não teve uma redução gradual no processo. A bacia, o Plínio, presidente da bacia de São Francisco, entra com os questionamentos. Então eu vou contextualizar para que vocês entendam o que vocês vão ver. Três Marias, no final de semana passado, baixou a vazão do São Francisco a 80 metros cúbicos. O rio secou, o pescador ficou encalhado, o turismo teve que parar porque ninguém podia sair para passear. Isso abaixo, na jusante da barragem de Três Marias. Até 20, 30 quilômetros abaixo aconteceu isso, o rio foi no seco. Sem avisar. Então, quando foram questionados, nessa reunião você vai ver, eu vou deixar que vocês assistam. Peço, por favor, assistam até o final, para vocês entenderem como é que é feita essa jogada. O CEMIG não está nem aí para rio, o CEMIG não está nem aí para natureza. Eles querem ganhar dinheiro. Quando foi questionado, vocês vão ver no vídeo, foi questionado essa vazão, porque Três Marias hoje está com 83% de água, não há necessidade de fazer isso. Foi questionado porque parecia até uma brincadeira, que quando há o pico de sol, a parte da tarde, a energia solar, a fotovoltaica supre toda a necessidade das energias distribuídas pelas usinas, então não há necessidade de fazer isso com Três Marias. Ah, não, mas já estava programado. Estava programado como? Que gestão é essa? Então a bacia pediu a reunião, essa reunião vai ser feita em caráter de urgência, talvez tenha sido feita agora na sexta-feira, eu estou fazendo esse vídeo para o sábado, então eu não sei o que resolveu, para ver o que resolve. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção nas falas e na cara de pau da CEMIG, na hora que tenta explicar. Você prestem atenção na cara da ONS, a cara de pau da mulher para falar, porque nós isso, nós aquilo. Cara, eles não estão preocupados com o Ribeirinho, eles não estão preocupados com o Rio, não estão preocupados com nada. É um bando. Desculpa a expressão, mas é um bando. Alguns amigos me disseram para enviar o vídeo para jornal, para uma televisão, mas não adianta. Quando você envia um material desse aí, eles vão fazer, como todo bom jornalismo, procurar as duas fontes, vão me ouvir, vão procurar ouvir CEMIG. A hora que chegar na CEMIG, a CEMIG vai encher de conversinha. Não, porque já faz parte da nossa programação. Então, meus amigos, podem ficar preocupados, porque a partir do final de semana passado, todo final de semana, eles vão jogar a vazão para 80. Quem tiver abaixo que se dane. Tá? Não só abaixo essa jusante, abaixo lá para baixo também, abaixo São Francisco. As pessoas estão preocupadas. Alguém tem que tomar uma providência. Eu pedi no vídeo passado, que eu vou deixar o card para todo mundo conferir, eu fiz esse chamamento, esse pedido. Ninguém dá importância. Nós temos que descobrir uma maneira para poder chegar e fazer esse questionamento. Porque se alguém não questionar, vai continuar desse jeito. O rio que se dane, pescador que se dane, e Três Marias mandando água sem precisar fazer isso. Se ela tivesse vazia, ou se tivesse chuva, tudo bem, mas ela está com 83%, a represa está cheia. Por que fazer isso? Isso é uma sacanagem, uma falta de programação. Vamos acompanhar então, eu peço a vocês que vejam, ficou um pouco longo, mas não tem como fazer corte para você entender a opinião de cada um. Cada um vai falar, Três Marias fala, o ONS fala, a Ana fala, o Plínio da bacia de São Francisco está questionando isso, não é de hoje. Está pedindo, pelo amor de Deus, alguém toma tenência e veja que nós estamos sendo prejudicados. A bacia do rio está prejudicada. Façam isso, assistam, compartilham, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Vamos levar, eu já pedi no outro, vou pedir nesse também. Se alguém tiver alguma ideia de que pode ser feito, façam esse favor. Um abraço, eu sou Aparício Mansur, eu falo de Pirapora, do norte de Minas.
Vamos lutar pelo Rio. Vamos pôr consciência na cabeça desse povo, principalmente da CEMIG. Nesse momento, então, eu queria abrir a palavra aqui para os participantes da reunião, especialmente o Comitê da Bacia do Rio São Francisco e os órgãos gestores de recursos dos estados, queiram fazer alguma consideração, algum questionamento, alguma coisa que não tenha ficado claro, algum ponto queira colocar. Altino, por favor. Agradeço aí a oportunidade. Eu quero aqui fazer um relato de um episódio ocorrido nesse último final de semana, aqui no trecho jusante de Três Marias, né, onde drasticamente foi reduzida a vazão de Três Marias e as pessoas foram confrontadas ao longo de mais de 40 quilômetros de rio com uma situação, no mínimo, inusitada, que foi o rio secar e inviabilizar a navegação nesse trecho de rio. Foi uma comoção geral aqui, por parte dos ribeirinhos, de toda a comunidade local, e transformar Três Marias, o trecho jusante, numa máquina de lavar é simplesmente inaceitável, né? Ora temos uma vazão, ora os outros. E tenho certeza que a CEMIG apenas avançou nas diretrizes que foram estabelecidas pelo próprio ONS. As apresentações de hoje foram muito claras, né? Mostrando que nós temos aí uma seca moderada em Três Marias, uma seca severa em Sobradinho, e a própria ONS agora fez aqui uma apresentação que também já nos traz preocupação, porque foi antecipada a entrada nos estoques de energia no reservatório, ou seja, estamos avançando nisso e possivelmente ainda há, né? Mas nós não podemos deixar que os usos múltiplos sejam aí comprometidos a jusante, porque na fala aí ficou claro que o Três Marias, no caso, o reservatório, tem de garantir os usos múltiplos, não apenas a montante, como também a jusante, né? A minha ideia aqui, e é uma leitura muito da nossa experiência dentro dos sistemas, nós sabemos que hoje há um grande avanço da energia fotovoltaica, e há que se priorizar sempre, obviamente, aquela que é mais barata, que é a fotovoltaica. Então, quando se tem esses picos de energia fotovoltaica, onde é que vai se economizar? Exatamente na hidráulica, que pode ser estocada, né? Mas eu acho que há que se estabelecer, como hoje ainda não está posto nenhuma restrição nesse trecho de rio, e lembrando que depois desses 40 quilômetros temos aí tributários como o Abaeté, o Velhas, o Paracatu, né, não vai trazer uma grande repercussão para os demais trechos. Mas nesse trecho específico, a gente tem que pensar em estabelecer uma restrição, sim, para os usos múltiplos, né? Eu sugiro aqui que, obviamente, a conduta deve ser de preservar o recurso hídrico para o momento emergencial, mas a gente não pode deixar de contemplar essa outra vertente, que é o uso múltiplo ajusante, né? Então, a gente pensar aí num estudo mais detalhado, que possa estabelecer uma vazão mínima, né, para que não transformemos realmente esse trecho de rio numa máquina de lavar. A situação foi muito crítica, as pessoas ficaram encalhadas no rio, né? A gente sabe que houve uma falha gritante na comunicação, né? É inconcebível que a gente pense que saiu para uma determinada atividade e não pode voltar porque o rio secou, né? Então, não que se precise minutos e em horas, quando isso vai ocorrer, né? A gente tenha pelo menos um cenário aí que possa ser, as pessoas possam se programar para suas inúmeras atividades, né? Que vão não só da navegação, pesca, lazer, mas também da própria irrigação, né? Uma captação pode ficar fora d'água aí e perder-se aí uma produção no momento crítico, né? De que seria necessária a irrigação. Então, eu vejo, a sugestão é que a gente possa fazer um estudo muito claro, né, dessa operação que está sendo feita em Três Marias, foi feita agora, né? E a partir desse estudo a gente vê como realmente pode atender os usos múltiplos aí nesse trecho de rio específico, né? Buscar uma solução para um problema que agora bateu escandalosamente a nossa porta aqui, é um problema que a gente já vivia lá em Xingó, né? E agora, esse corte abrupto. A gente sabe que é necessário poupar a água, né, para momentos específicos, mas não da maneira que foi feito. Melhorar a comunicação e fazer esse estudo
para a gente estabelecer aí uma vazão mínima que não vá trazer dano aos demais usuários aqui na bacia. Obrigado. Perfeito, Altino. Obrigado por ter trazido essa questão aqui e a gente observando aqui no gráfico de operação do reservatório de Três Marias, realmente no dia 29 e no dia 30, houve uma redução significativa das vazões de efluentes, e eu queria passar a palavra aqui para o ONS, enfim, para ainda nesse momento da reunião, se puder ter alguma informação adicional para esclarecer um pouco, talvez o que houve aí nesses dias, né, que talvez seja esse o evento que o Altino esteja se referindo. Eu não sei se tem alguém da CEMIG aqui na reunião também que possa trazer algum esclarecimento sobre isso. Não, só como, né, o nosso colega Altino bem falou, né, a gente faz a programação realmente seguindo as restrições que a gente tem, né, dentro da bacia, né. Então, para Três Marias, a gente segue, né, no caso tem a defluência mínima que é estabelecida, e até conversei agora, né, aqui no nosso colega da programação, e realmente a gente tem a necessidade, né, e a gente atualmente não tem restrição de fazer de variação, né, de efluência, e o que a gente faz como faz em muitos reservatórios, né, muitas usinas, inclusive como Xingó mesmo, né, a gente precisa que algumas usinas entrem para atendimento da ponta, né, então a gente faz essa flutuação respeitando as defluências, as restrições existentes, né, no caso de Três Marias, o que a gente tem é a defluência mínima, né, mínima média diária, né, então foi o que a gente praticou, né, nesses dias, né, respeitar a restrição, mas também lembrando, né, que a gente precisa, na ponta do sistema tem aquela variação, né, tem uma entrada da iluminação pública, né, e aumento da carga, né, então essa flutuação que é feita é para atender essa demanda, né? Então, aí realmente eu acho que o nosso colega da CEMIG pode falar um pouco mais, né, sobre essas restrições e a necessidade ou não de fazer, né, de ser, como isso pode ser tratado, né? Que ele passou para nós aí, nós recebemos também, né, de órgãos aí públicos, né, da prefeitura aí de São Gonçalo da Baité e de outros usuários múltiplos, né, essa reclamação do fim de semana aí relativo a essa vazão baixa que teve em Três Marias, né. Então, esclarecendo que o que houve, né, a vazão média de Três Marias que a gente tem praticado por período diária é de 150 metros cúbicos por segundo. Tanto no dia 29 quanto no dia 30, nós praticamos uma vazão média diária aí acima de 220 metros cúbicos por segundo. O que mudou? O que teve diferente? Né? Com essa perspectiva aí de período seco ser muito estendido, né, com vazões baixas, e mais a questão de ter a carga reduzida no fim de semana, no intuito aí de preservar os recursos, né, da usina, foi solicitado aí uma redução para o valor mínimo cadastrado nós temos hoje Três Marias, que é de 80 metros cúbicos, né? Acabou que a gente praticou, na prática, a gente fez aí 90 metros cúbicos no período de 9 às 14h30, né? Justamente, né, é o período em que a energia solar ela está gerando mais e que a carga ainda está baixa. Então, como as energias solares não são despacháveis, né, renováveis, então preservou-se o recurso durante esse período. Essa é uma vazão que já tinha um tempo que a gente não praticava, né, não tem nenhuma restrição hoje cadastrada para essa vazão, então ela está dentro dos limites aí, né, estabelecidos aí junto com os órgãos todos. O que não impede, né, de a gente aí ter uma reunião específica para tratar junto com a comunidade, com os usos múltiplos, né, as dificuldades que foram encontradas e revisar essa vazão. Lembrando que os usos múltiplos são bastante orgânicos também, né, vão mudando ao longo do tempo, como o próprio rio também muda ao longo do tempo, né? Então, hoje essa vazão está estabelecida como uma vazão mínima que é permitida, né, cadastrada junto ao ONS, e não estava sendo praticada há um tempo, acabou sendo praticada agora e gerou esse transtorno, né? A nossa sugestão é de a gente fazer uma reunião específica aí, envolvendo, né, os usuários, aí, principalmente aqueles que foram atingidos, aí, para avaliar uma forma de a gente mitigar isso, né? Ou, se for o caso, alterar a restrição junto com o ONS aí. Mas o objetivo nosso é tratar isso aí numa reunião específica, tá? Mas, assim, fica bem claro que, assim, ficou bem, a gente atendeu os limites que a gente tinha até o momento, que não havia problema nesse limite, tá? O Altino também pediu a palavra, mas só para
para colocar a resolução 2081, né, 2017 da ANA, ela estabelece como vazão mínima de efluente 100 metros cúbicos por segundo, de média diária, de Três Marias. Aí você mencionou aí 80, 90, então só para depois talvez esclarecer esse ponto, que existe 100. Mas, e o segundo ponto, que eu acho que o Altino coloca, com pertinência, na verdade é a variação abrupta dessa vazão, essa redução muito drástica. O Altino vai falar novamente, e aí quando houver essa variação, seria importante fazer essa comunicação prévia, né, para a comunidade ajusante, né, navegadores que utilizam o rio, que estão acostumados com determinado nível, e de repente o que eu entendi que foi isso, né, ele baixou rapidamente durante o fim de semana sem nenhum aviso prévio. Então, eu acho que essa questão é que causou aí esse impacto. A gente pode tratar numa reunião específica, mas só para diagnosticar bem o problema. E um outro ponto, terceiro ponto, também se olhando aqui o histórico de operações, se você pegar talvez o último ano inteiro, você não teve nenhum momento em que houve essa redução, né? Então, só confirmar contigo, foi o primeiro fim de semana talvez, e muito tempo que houve essa redução significativa, embora dentro das regras, né, como você colocou, não é algo comum que se fazia normalmente, né? Então, por isso esse estranhamento e essa reclamação que vocês receberam, né? Mas eu vou passar aqui para o Altino, depois a gente vai, só para a gente tentar esclarecer bem esses pontos. Diga, Altino. Alan, só para complementar aí a sua fala, não foi a redução abrupta, não, tá? Foi a redução para um patamar que não estava sendo praticado antes. Tá, então, certo. Sem dúvida, o que você colocou aí, Alan, é o grande problema, é a falta de comunicação, né? E como isso foi feito, desculpe, Isaías, mas ela foi abrupta, sim, visto que a gente não teve uma redução gradual no processo, né? Cortou-se a defluência às 9 da manhã para voltar na parte da tarde, exatamente num final de semana, que é onde as atividades turísticas são mais vamos dizer, trabalhadas nesses territórios, né? Agora, eu gostaria mesmo de saber qual que é a proposta, se é a própria Agência Nacional, se é a CEMIG, que vai promover essa reunião, a fim de discutirmos isso o mais cedo possível, ver se uma nova restrição vai ser colocada, se a gente pode pactuar alguma coisa. Porque a única restrição que eu sei nesse trecho, a jusante de Três Marias, seria para Pirapora, que são 120 metros cúbicos, né, que ainda com relação à captação que Pirapora tem. Mas pudermos agilizar isso, e quem vai capitanear esse processo nos interessa muito para a gente buscar a solução o quanto antes. Obrigado. Está complementando, quando eu falei que não houve a redução abrupta, porque a gente estava vindo com um patamar de defluência de 150 metros cúbicos, né, e a gente reduziu para 90. Esse 90 é o valor que não estava sendo praticado, né, por nós. A média diária ainda ficou alta, mas esse valor, ele, apesar de estar dentro do limite, não estava sendo praticado. A gente vai puxar isso aqui internamente, tá, Altino? A gente já recebeu, né, que alguns ofícios aí de prefeitura, a gente vai puxar essa reunião aí e a gente te convoca aí também para você, né, passar para a gente as dificuldades. A gente recebeu alguns vídeos de algumas dificuldades que as pessoas tiveram também, para a gente fechar aí um valor aí que atenda aos usos múltiplos e à necessidade do ONS. E aí a Agência Nacional de Águas participa também dessa reunião para que se possa chegar a um entendimento sobre essa questão, né? Uma pergunta que fica, depois vou passar para você, se essa vai ser uma prática comum em todo fim de semana agora, ou se foi uma coisa esporádica que vocês fizeram, isso que eu acho que é o ponto para se colocar, né? Porque todos os fins de semana a gente tem essa vazão mais flat, né? Foi a primeira vez que houve isso. Então, saber se essa vai ser uma nova prática, e se for, é importante que todos sejam comunicados, inclusive a agência, né? E outra questão, só reforçar, pela resolução é 100 metros cúbicos por segundo de vazão média diária, não 90. Então, isso é um outro ponto de atenção.
para a gente esclarecer, né? Ótimo, Mas é Zé. isso. Até para esclarecer isso aí, tá? Assim, a gente está seguindo estritamente a resolução. Esse valor 90 foi instantâneo, tá? O valor médio diário que a gente praticou foi 220 metros Tá, cúbicos por segundo nesse dia, tá? Então, assim, a gente não está alterando o valor mínimo médio diário, não, tá? A gente tá está bom, seguindo a mas já resolução. tá, Isso, 90 foi instantâneo, tá ok. isso. Em relação à questão da flutuação, Alan, como eu falei, né, a gente tem a necessidade, né, de recursos, né, para atendimento nessa ponta, né, como o Isaías colocou também, tem a questão da eólica, né, tem a questão da geração solar, né, a saída da solar. Então, é uma questão dos pontos que a gente tem aqui no ONS, né, atendimento nessa ponta. Então, muitas usinas a gente precisa fazer essa elevação, né, e que precisa ser durante todo o tempo, né? Então, nesse momento, a indicação é essa, dessa necessidade, né, de fazer essa elevação, inclusive em Três Marias. Agora, claro, né, a gente, como eu falei, a gente segue todas as restrições existentes, né? Então, se tem uma restrição, é importante que ela fique cadastrada, né, no nosso sistema, no FSARH, né, Isaías? É como a CEMIG já sabe, né, e faz para todas as usinas. É porque realmente não existia essa restrição, né? Não existia essa dificuldade, né? E agora que surgiu, é importante que avaliações sejam feitas, se foi algo pontual ou se é algo estrutural, não é? Então é importante que sejam feitas para que sejam feitas novas declarações e que a gente possa seguir em todas as etapas, né? Na programação, no planejamento, programação e inclusive no nosso tempo real também. Okay? Mas a indicação é que sim, né? A gente atualmente está com essa necessidade, né? Nossa equipe de programação, então é importante que seja feito isso para que não traga novos transtornos, né? Para marcar essa reunião mais específica para tratar dessa questão das reduções de vazão de Três Marias, tá? Envolvendo aí o Comitê de Bacia e a CEMIG, ok? E o ONS também. E talvez seja mais uma questão de se avisar realmente com antecedência, as pessoas saberem quando vai haver essa redução, porque só para esclarecer, por exemplo, depois no dia 31, dia 1º, então, já não houve essa redução, né? Então, foi uma questão mais do fim de semana, e ele não foi durante o período de pico, durante o período de ponta, né, Luana? Foi o dia inteiro, né? Então, é uma questão mais para, eu acho que esclarecimento de todos das necessidades, né? Porque também para reservação de água dentro do reservatório, 2 dias durante a semana não é uma coisa que vai, entender, aumentar o acúmulo de água, é uma questão mais em relação à operação do sistema interligado, né? Da substituição da hidráulica pela solar, que é a mais abundante durante essas horas do dia, né? E talvez seja algo que vai ficar mais comum mesmo durante todo o período seco. Resgatando as previsões aqui do ENEMET de Semadem, né? Vão ter dias mais ensolarados durante bastante meses, né? Durante bastante tempo. Então, energia solar abundante. E aí, essa motivação para redução da hidráulica, né? Durante mais dias. Aí, enfim, esse contexto todo a gente pode discutir, dialogar nessa reunião específica e chegar ao que seria necessário aí, né, dos entendimentos entre o ONS, o operador e o comitê, né? A ação ela é sempre muito importante, né? E esse patamar foi um patamar que a gente praticou durante o último período de escassez hídrica, né? E que não gerou problema naquele momento para a bacia, né? Principalmente para a captação de água Pirapora, que era o ponto mais crítico, né? Mas, igual eu falei, os usos múltiplos mudam, né? Então, assim, a coisa a questão turística, a questão de agricultura, isso vai mudar ao longo do tempo e a gente vai se adaptando. A minha preocupação com a comunicação é porque a gente não consegue fazer isso com tanta antecedência. Por quê? A programação ela é fechada junto com o ONS já quase à meia-noite, às 10 horas da noite, né? Para o dia seguinte. Então a gente não consegue fazer uma comunicação com muita antecedência, né? Consegue fazer a partir do momento que ele é concluído junto ao ONS, né? Então, aí talvez nessa reunião a gente faça aí o equilíbrio entre o prazo que a gente teria para comunicar ou qual que seria o patamar mínimo que atenderia né, ao uso múltiplo, sem prejudicar o uso múltiplo, mas que poderia ser, não necessariamente teria 150, de repente tem um valor menor que 150 e maior que o praticado que atenderia, né? A gente tem que fazer esse estudo aí, essa força-tarefa, para a gente chegar nesse meio termo aí para todo mundo. Eu vou conversar com o meu gerente aqui, porque ele que recebeu os ofícios, mas vamos tentar fazer antes do fim de semana para poder, né, não repetir, mas caso a gente tiver alguma dificuldade, a gente negocia junto com o INS para não repetir até a gente ter essa reunião, então.
Perfeito, Isaías. Uhum. Estamos à disposição aqui, viu? Tá bom. Ou poderia ser na sexta de manhã, tá? Já deixo essas duas indicações, pelo menos da nossa agenda aqui. Mas Sexta para mim está adequado. ficamos no aguardo aí para acertar isso depois dessa reunião, tá bom? Próxima reunião, dia 6 de maio, às 10 horas. Eu queria contar de novo com a presença de todos aqui.